Capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles, e se curvou com o rosto por terra, e disse: Por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do seu servo e passem a noite ali, e sejam lavados os seus pés. Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para a sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles, cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Então Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele disse: Por favor, meus irmãos, não façam essa perversidade. Por favor, tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com um homem. Por favor, deixem-me trazê-las para fora vocês, para fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Com isso disseram: Saia da frente! E acrescentaram: Este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui, e ainda assim se atreve a nos julgar? Agora vamos fazer a você pior do que a eles. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens na casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas e todos os que são seus na cidade, leve-os para fora deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra este povo se tornou imenso perante Jeová, de modo que Jeová nos enviou para destruir a cidade. Assim, Ló saiu e começou a falar com os seus genros, que iam se casar com suas filhas. Dizia-lhes: Depressa! Saiam deste lugar, porque Jeová vai destruir a cidade. Mas para os seus genros, ele parecia estar brincando. Quando o dia estava raiando, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Depressa! Pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui com você, para que você não seja eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que ele demorava, os homens agarraram a sua mão, a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas, e eles o tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Jeová teve compaixão dele. Assim que os tinham levado para os arredores da cidade, um deles disse: Fuja por sua vida! Não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa, para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: Ali não! Por favor, Jeová! Por favor! Teu servo achou favor aos teus olhos, e tu me estás mostrando grande bondade, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região montanhosa, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra. Por favor! Aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. É só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno. Então sobreviverei. Ele lhe disse então: Está bem. Também mostrarei consideração a você por não destruir a cidade de que está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová, dos céus. Assim, destruiu aquelas cidades, sim, o inteiro distrito, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Mas a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. E Abraão se levantou de manhã cedo
e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como a densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a morar na região montanhosa, porque ficou com medo de morar em Zoar. Assim, ele foi morar numa caverna com suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já é idoso, e não há homem nesta terra para ter relações conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e vamos nos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Então, naquela noite, elas embriagaram seu pai com vinho. Depois, a primogênita entrou e se deitou com o seu pai, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Eu me deitei com meu pai ontem à noite. Vamos lhe dar vinho hoje à noite também. Depois entre e deite-se com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Assim, naquela noite embriagaram novamente seu pai com vinho. Então a mais nova foi se deitar com ele, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E ambas as filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A primogênita teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Ele é o pai dos atuais moabitas. A mais nova também teve um filho, e ela lhe deu o nome de Ben-Ami. Ele é o pai dos atuais amonitas.